Evangelho de Mateus, capítulo 27. O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino lençol limpo, e pô-lo no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: Daqui a 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e furtem o corpo e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 27 mostra aqui, finalmente, Jesus sendo entregue para Pilatos. Jesus sendo aqui condenado por Pilatos, porque Pilatos não faz nenhum julgamento. Pilatos sabe que Jesus é justo. Pilatos tem ali a interferência da sua mulher dizendo que ele é justo. Pilatos, num teatrinho aqui, lava as suas mãos dizendo: estou limpo das mãos desse inocente. Quer dizer, limpo nada. Ele tinha autoridade para entregar Jesus ou não. Ele era autoridade romana, ele não tinha que ceder à pressão das pessoas, né? Mas para que se cumprisse a vontade de Deus e as profecias, Jesus foi condenado com a anuência de Pôncio Pilatos. E aqui, só um parêntese, né? A gente ouve um ditado dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Que mentira, que enganação. O povo pode ser manipulado, o povo foi manipulado aqui. A voz do povo nunca vai ser a voz de Deus. A voz de Deus é sempre esta palavra. O povo é enganado, o povo vai na modinha, o povo vai na manipulação, o povo vai nos interesses. Então a voz do povo não é a voz de Deus, não caia nisso. Jesus então é espancado, é escarnecido por todos, é levado para ser crucificado, é crucificado. Aqui quando diz que deram vinho misturado com fel para ele beber, que era uma coisa que eles faziam
até num ato assim um pouco de misericórdia, para que a pessoa ficasse entorpecida e não sentisse toda aqueles açoites que ela já tinha sofrido, e depois aqueles pregos que iriam traspassar as suas mãos e os seus pés. Era como que um ato derradeiro de misericórdia, mas Jesus não quis. Jesus enfrentou tudo sem nenhum entorpecimento, sem nada no corpo para tirar sua dor. Ele levou sobre si, como diz Isaías, as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus, então, escarnecido por todos, ali zombado por todos, abandonado pelos seus discípulos, Jesus então entrega o seu espírito e ele expira. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. E é isso que acontece. Jesus então é sepultado num sepulcro novo que José de Arimateia, um dos seus discípulos, ali proeminente, rico, né, consegue esse favor de Pilatos. Jesus é sepultado, e aí os principais dos fariseus inventam essa história aí, né? Os discípulos vão vir, vão roubar o corpo de Jesus e tal, porque eles não acreditam na ressurreição, e Pilatos então permite que eles montem guarda ali na porta do sepulcro. Mas como nós vamos ver no capítulo 28, no final, nada disso pôde conter Jesus, nem a morte, nem a sepultura, nem a grande pedra rolada para a boca daquela caverna, nem a guarda que estava ali, nada pôde deter a ressurreição de Jesus. E glória a Deus por isso, porque Ele venceu por nós, por mim e por você. Deus te abençoe.